Olá a todos os amados do Senhor. Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E hoje falaremos sobre um dos mais poderosos recursos que nos é dado por nosso Deus, especialmente nos momentos de maior dificuldades em nossa vida. Isto para mim representa o auxílio mais presente e o socorro mais constante, ademais de ser o suporte mais imediato e que sempre nos ajuda de forma poderosa e muito eficaz em nossos momentos mais difíceis. Então, de que falaremos hoje? Qual será o tópico que cobre ou que pode cobrir todas essas expectativas que acabo de mencionar-lhes? Então, hoje falaremos sobre a poderosa graça de Deus. Porém, antes de começar, eu quero só sugerir e trazer-lhe à mente algumas interrogações, perguntas que servirão talvez para ajudar-nos a melhor desenvolver os nossos argumentos com relação à graça de Deus. Eu pergunto então, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Como venceríamos nossas impossibilidades, uma vez que eu creio que você é como eu. Temos momentos que às vezes parecem impossíveis. Como vencer esta impossibilidade se não dependemos da graça de Deus? E como escaparíamos das tentações que nos rodeiam? Ou seja, como venceríamos aquelas coisas que parecem estar um pouco mais altos que nós próprios, a não ser pela graça do nosso Deus? Bem, a partir daqui trataremos de entender juntos o que é a graça, quem nos deu a graça e para que serve. Essa palavra, essa pergunta, não sei se adequa muito para que serve. Bem, já sabemos, porque Deus nos deu a sua graça. Porém, a minha pergunta é, em que aspectos da nossa vida podemos verdadeiramente ver a eficácia operante, atuante, presente da graça de Deus? Então, começaremos desde o começo, como sempre. E desde o começo, eu sempre gosto de ir à origem da palavra ou aos idiomas originais para ver o que significa, o que significou naquele tempo, o que significa hoje em nossa língua e como aplicá-la. Então, vamos ver que a graça vem do grego original do Novo Testamento, traduzido por charis. Também vem do hebraico chen, lendo sempre da direita para a esquerda, chen, e ambas palavras significam favor. Esta é uma palavra muito linda, porém, a parte ou separadamente da beleza que traz a palavra favor, nos concentraremos em uma coisa bastante essencial para entender por que Deus nos dá sua graça. E isto que chama aqui a minha consciência e gostaria que fosse um dos nossos pontos de concentração é que o favor é algo que ninguém merece. E, portanto, não podemos exigir ou demandar de ninguém, porque não merecemos, não temos mérito nenhum para exigir nenhum favor. Então, se não merecemos, se não temos mérito, se não há em nós nenhum direito de esperar ou exigir favor, então por que a graça nos foi dada? Já que a graça é sinônimo de favor, ou se traduz literalmente como favor, o favor imerecido. Por quê? Então, a minha primeira resposta para mim mesma, nesse contexto da graça, é que Deus nos dá a sua graça, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até que ponto podemos entender, até que ponto podemos atuar, até que ponto podemos resolver. Então, Ele conhece nossa estrutura e todos os nossos limites. E Ele sabe que há coisas que não poderemos sozinhos, porque, como já disse, há coisas que parecem mais altas, maiores que nós. Neste ponto, o Senhor nos estende gratuitamente este favor que se chama graça de Deus. Ele estende a nós a sua graça, na esperança de que a tomemos por fé e a coloquemos em prática, uma vez que a graça de Deus passa adiante toda a nossa impossibilidade, debilidade, fraqueza, pequenez e dificuldades passam para trás. Nesta ordem,
com certeza nós venceremos cada dificuldade, cada momento difícil. Então, a partir daqui veremos que tanto o grego charis como o hebraico rein, ambos concordam em que é um favor que ninguém merece, mas que nos é dado por Deus por causa do seu infinito, incontável e indescritível amor. Ou seja, algo que nem sequer podemos descrever, de tão alto, tão profundo, tão amplo e tão eterno que é. Não é assim? Veremos então que a graça de Deus está bastante clara e é explícita em toda a sua palavra. Porém, eu vou trazer apenas um versículo, que é um dos versículos mais comuns e mais populares no nosso meio cristão. E esse versículo é este aqui. Esta referência se encontra em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Lemos assim: mas ele me disse. Este ele aqui se refere a Deus. Eu vou explicar o contexto daqui a pouco, apenas para dizer, porque coloquei aqui duas aspas, como se duas pessoas estivessem falando, e realmente são duas pessoas. Na primeira parte, Paulo se refere a Deus. E Deus me disse ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí fecha aspas, porque toda esta primeira parte se refere ao que Deus lhe disse. A segunda parte já é a conclusão de Paulo, de acordo ao que Deus lhe disse. Então, Paulo conclui dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Muito interessante. Eu vejo aqui, no total, assim, no geral, um conselho poderosíssimo, um conselho muito sábio. E este conselho se divide em partes. Primeiro, vamos ver aqui como Paulo estava, qual era seu estado, como ele se encontrava quando Deus lhe disse esta palavra. Porque Deus lhe disse que Paulo expressou antes de receber essa resposta de Deus. Então, sabemos que Paulo estava lutando contra aquilo que a Bíblia, que a palavra menciona como um espinho na carne. Ou seja, o espinho na carne era algo que representava um problema para Paulo, humanamente falando, certo? Não sabemos exatamente a que se refere essa expressão espinho na carne. Existem algumas teorias que dizem que talvez o espinho na carne fosse uma enfermidade. Outros diziam que o espinho na carne talvez fosse um problema moral que ele teve no passado, antes de converter-se ao Senhor. Outros dizem que talvez o espinho na carne era aquele conflito que ele tinha ou que enfrentava entre diversas opiniões sobre a sua vida. O caso é que existem teorias, isso não está claro. Somente há uma ideia. O problema é que Paulo, nos versículos anteriores a este, estava como que lutando, estava talvez, digamos assim, mortificado com ele mesmo. Talvez Paulo estava perguntando por que esse espinho na carne, por que esta situação, por que, Senhor, tu não me responde? Eu estou apenas imaginando. Ele estava em um momento de luta. E como disse anteriormente, Deus nos dá a sua graça justamente naqueles momentos em que não podemos entender tudo, naquelas situações em que não podemos sequer controlar, por isso não sabemos como resolver finalmente a questão. Nesse momento, Deus nos estende sua graça e foi o que aconteceu aqui. Havia uma situação que provavelmente Paulo não estava entendendo. Então Deus se referiu ou se dirigiu a ele e disse, mas ele me disse Paulo nesse texto, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti. Tudo o que tu precisas nesse momento é da minha graça. Por quê? Disse Deus, ainda explicou a razão. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, naquele momento, de acordo a esse texto, eu entendo que Deus estava vendo a luta daquele homem naquela situação específica e viu os seus limites, a sua pequenez,
a sua fraqueza, como é o termo que encontramos aqui. E diante de todo aquele grande problema que representava para Paulo aquela situação do espinho na carne e toda aquela mortificação que ele expressava por não poder vencer ou solucionar aquela situação, Deus disse: não te preocupes, não te desesperes, não te estresses, Paulo, porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti. Tudo o que tu precisas neste momento é depender da minha graça, porque ela se aperfeiçoa em ti e na tua fraqueza. Então, depois de ouvir esta palavra de Deus, Paulo conclui todo esse pensamento dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim, como é a outra versão, ou repouse sobre mim. Veremos então que aqui há uma discussão ou uma conversação entre Deus e Paulo. O bom de tudo isso é que Paulo entendeu que, afinal, ele verdadeiramente era fortalecido em sua fraqueza, era levantado em sua queda, era robustecido em sua debilidade, era ajudado em seu momento talvez de agonia, de desespero, e era principalmente levantado em seus ânimos, em sua fé, diante daquela grande batalha espiritual. Então, o texto em si nos revela que a graça de Deus se manifesta nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos nossos momentos de verdadeira impossibilidade, como é o que parece aqui. Paulo não podia talvez entender, não podia resolver, não podia solucionar, então Deus veio com a solução e disse: a minha graça te basta. Aqui está a solução. Da mesma forma como ele fez com Paulo, ele faz conosco hoje. E se manifesta em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, mais caóticos, mais catastróficos da nossa vida, nos momentos de perda, de solidão, de desespero, de aflição, nos momentos em que não podemos perdoar, os momentos em que não podemos soltar o que é velho. Os momentos mais difíceis é quando a graça de Deus nos é oferecida para então contribuir a levar-nos a caminhar em direção à vitória. Então, veja bem, a graça de Deus se manifesta especialmente em nossos momentos de impossibilidade. E esta palavra, irmãos, é uma palavra muitíssimo eficaz, muitíssimo verdadeira e que funciona e que trabalha perfeitamente ainda nos dias de hoje. O grego também concorda plenamente com o que lemos aqui e acrescenta um pouco mais. Como o texto é muito grande, eu não trouxe todo totalmente em grego, mas eu trouxe só esta parte, que é a parte que inclui a palavra graça. Somente esta parte: a minha graça te basta. No grego koiné do Novo Testamento, lemos arrei soiré charismu. Literalmente, esta simples frase expressa toda a riqueza de compreensão que podemos ver aqui em português. A minha graça te basta. Arquei soiré charismu. E vemos, inclusive, que esse ponto alto aqui representa uma exclamação no grego. Então, em outras palavras, além de ser uma declaração positiva e de suporte verdadeiro, também soa como uma exclamação. E a exclamação soa quando a expressão em si, a palavra em si, vendo de uma forma positiva, está envolvida numa profunda emoção, como, por exemplo, amor. Quando o amor envolve a palavra, positivamente falando, geralmente vem acompanhada de uma exclamação. Da mesma forma ocorre quando a expressão é negativa. Porém, aqui já sabemos que tudo é positivo. O Senhor estava verdadeiramente declamando para Paulo na intenção de convencê-lo, porque esta é uma das funções da exclamação, é convencer aquele que ouve. E então Deus veio com toda a sua todo o seu poder, todo o seu poderio de convencimento sobre o homem ou sobre nós e disse: Paulo, não te preocupes, porque a minha graça te basta. E isto foi algo muito firme, muito assim contundente. Paulo já não teve nenhuma dúvida depois disto, porque a função da exclamação, que é convencer, verdadeiramente o convenceu.
O Senhor disse bem claro, a minha graça te basta. Então, vemos aqui que há como além do convencimento através das palavras, vemos também que há como uma contradição de terminologia entre poder e fraqueza, ou seja, contradição, porque aqui o texto também tem a intenção de mostrar o grande que Deus é e o pequeno que nós somos, o forte que Deus é e o débil que somos, o eterno que Deus é e o limitado que somos. Então aqui vemos que o poder se refere a tudo que é alto, poderoso, eterno, eficaz, verdadeiro, justo, perfeito, santo. Tudo isto está incluído na ideia ou no conceito do poder. Em contradição, em contraste, vem a palavra fraqueza, que também revela limitação, que revela pequenez, que revela debilidade, enfim, tudo está incluído na palavra fraqueza. E veja então que Deus parece trazer essas duas palavras, alguns diriam, esse jogo de palavras para ajudar-nos a entender que Ele é muito grande e nós somos muito pequenos. Porém, se confiarmos e dependermos da sua graça, o nosso resultado será completamente vitorioso. Assim que começamos com esse texto. Arkei, soire, harismu. Agora, uma outra coisa antes de passar adiante é que a palavra arkei, ela aparece em uma forma contínua, como em forma progressiva. Em outras palavras, no grego koiné do Novo Testamento, a palavra archei, ela aparece como continua sendo suficiente para ti, ou está sendo suficiente para ti, ou está sendo bastante para ti, ou continua sendo bastante. Ou seja, algo contínuo, algo que progressa, algo que permanece, algo que segue, que continua no mesmo nível. Não é apenas agora mesmo a minha graça e aí termina tudo, mas ela continua sendo bastante, ela continua sendo suficiente para ti. Então, a rei aqui continua sendo bastante ou continua sendo suficiente. O soy é tu, re é a, haris, graça, mu, minha. E ademais, esse mu, que é um pronome possessivo em grego, mu, que se traduz como minha, ela revela que a graça de Deus é dele, é apenas de Deus, pertence a ele, foi criada por ele, porém nos foi dado como recurso principal para a nossa vitória. Então aqui vemos uma completa explicação de que Deus criou a sua graça, porque a graça é dele e nos deu a nós em caráter contínuo ou progressivo, para que a nossa vitória seja progressiva e permanente. Se dependemos desta graça, não haverá situação que nos possa derrubar. E que Deus nos ajude a chegar a esse nível de entendimento. Então, o que o texto em si significa? Esse texto que mencionei agora mesmo de 2 Coríntios 12, 9. O que significa esse texto? Primeiro vemos que a ênfase do texto é a graça de Deus. Ou seja, o texto fala de graça, de poder, de debilidade, de um completo contexto de vitória em frente às situações difíceis que tenhamos. Porém, de todos os pontos ou ideias ressaltadas no texto, a principal delas é a graça de Deus. O texto levanta, reforça a graça de Deus como nosso principal escape, nosso mais forte suporte, o nosso mais presente auxílio, o nosso mais constante recurso, o nosso socorro fiel, ou seja, a graça de Deus é tudo de que precisamos para vencer cada dia da nossa vida. O texto também mostra que o homem é considerado fraco e a graça forte, certo? O texto disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou, em outras palavras, o meu poder se aperfeiçoa em ti, que és fraco. Então, o primeiro ponto, ressaltante a graça. O segundo, o homem é considerado fraco
e a graça é considerada forte. Isso é uma coisa bastante interessante de entender. O homem é considerado forte e essa parte revela quão grande, então, é a graça de Deus, quando expomos a nossa fraqueza diante do Senhor. O texto que lemos de 2 Coríntios menciona o contraste dentro de uma situação presente. Paulo estava em luta e Deus veio e lhe falou e lhe trouxe a solução: a minha graça te basta. Agora veja bem, em outras palavras, a graça de Deus não se manifestará em nosso favor se nos escondemos detrás de uma falsa força. Isso já seria mediocridade, certo? Por isso mesmo, eu fiz questão de trazer esse segundo ponto, que mostra o homem como um ser fraco, porém a graça de Deus como algo muito forte, que pode cobrir toda a fraqueza do homem com todas as suas situações difíceis. Porque implicitamente também entendemos que se o homem não se apresenta de forma fraca, ou não entende que é fraco, não aceita a sua limitação humana, a graça de Deus jamais vai poder manifestar-se no nível em que Deus espera que se manifeste. Porque então o homem estará escondendo-se detrás de uma falsa força e então revestindo-se possivelmente de mediocridade, porque isso é, afinal, o que ocorre, evitando assim que a graça de Deus seja operante. Então, o que é melhor entre uma coisa e outra? Assumir que somos fracos e dependemos de Deus, ou esconder-nos atrás de uma falsa fortaleza e deixar que a graça de Deus passe e não traga ou não faça efeito na nossa vida. Eu prefiro reconhecer que sou fraca e definitivamente dependo da sua fortaleza. O texto também revela quão grande é a graça de Deus e quando nos expomos diante dela como seres fracos, certo? Revela quão grande a graça é e quando nos expomos ou quando expomos nossa fraqueza diante do nosso Deus. É o que falei antes. Quando conscientemente entendemos e assumimos a nossa pequenez, a nossa debilidade, a nossa limitação, então estamos no ponto certo, na forma exata, no lugar correto para que a graça de Deus superabunde e faça por nós aquilo que nós sozinhos não podemos. Por isso é que a graça de Deus nos é oferecida, para fazer por nós e para levar-nos a caminhar em direção àquela vitória que já está proposta aqui na graça do Senhor. Se estamos na dependência desta graça, aunque seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que não entendamos, se persistirmos e se não perdermos a nossa fé e caminharmos em direção à vitória que a graça de Deus nos apresenta, nos oferece, venceremos não apenas uma, mas todas as batalhas da nossa vida, porque para isso a graça de Deus nos é dada. O texto também afirma que o poder de Cristo repousa sobre nós quando assumimos conscientemente a nossa fraqueza. Ou seja, por isso Paulo, na segunda parte do versículo, diz: então, de boa vontade, eu ainda me alegrarei ou me gloriarei muito mais em minhas fraquezas. Para quê? Disse Paulo, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, disse ele. Esta foi uma sábia conclusão. Ele entendeu o conselho de Deus e isso o ajudou a tomar a decisão certa. Irmãos, quando nós conscientemente assumimos a nossa fraqueza e dizemos: Senhor, eu não posso fazer isto sozinho. Eu não posso vencer esta tentação sozinho. Eu não posso deixar este mau hábito sozinho. Quando conscientemente assumimos a nossa limitação ou a nossa fraqueza, como está aqui neste ponto, o resultado é que o poder de Cristo repousa, vem em nosso alcance, vem em nosso socorro e nos reveste, nos levanta, nos robustece e ademais nos guia pela direção correta até que vençamos a essa adversidade, como foi o caso de Paulo, antes que Deus lhe falasse esse texto lá no versículo 9. Então, o texto em si nos traz a solução, nos traz o escape. E o texto sugere aqui: apenas sejam fracos, assumam isto e deixem que a graça de Deus traga sobre vocês o poder de Cristo. Algo simplesmente tremendo.
Então, a conclusão de Paulo é que ele preferia ser fraco, ele queria continuar sendo fraco. Para quê? Somente para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então, ele preferia ser fraco, porque ele sabia que a graça de Deus seria maior sobre ele. E se a graça de Deus é maior sobre nós, então para que lutar? Para que duvidar? Para que dizer, mas Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquele outro? Não temos sequer que pensar. Apenas descansemos, porque a nossa debilidade ou a nossa fraqueza está escondida debaixo da eficácia do grande poder de Cristo e da eficácia da sua graça. Vejamos então que as definições mais simples para graça é esta. A palavra, como já disse, vem do grego charis e literalmente significa favor imerecido. Todos conhecemos este conceito. Inclusive, nem precisamos estudar o grego para saber que qualquer dicionário teológico define graça como um favor imerecido. Ou seja, um favor é algo que ninguém merece, por isso imerecido. E, portanto, não podemos exigir, nem mesmo esperar de ninguém, porque não merecemos. Porém, isto é a graça. Também é sinônimo de bênção, de bondade, ajuda imediata, gentileza amorosa ou ajuda amorosa, suporte presente e amor em ação. Se nós olharmos bem cada um desses conceitos, todos eles se completam entre si. Ou seja, é um favor que não merecemos. E pelo fato de que não merecemos, porém o temos, é uma tremenda bênção, é algo totalmente positivo, que se converte em bênção. A bênção, irmãos, é tudo o que precisamos para progredir, para prosperar em cada área diferente da nossa vida. É a bênção de Deus. Vemos o aspecto da bênção no Antigo Testamento, os patriarcas, no Novo Testamento, todos os discípulos e as multidões que caminhavam com Cristo. Basta ser abençoados e tudo floresce, porque a bênção de Deus é como aquela poderosa sombrinha que nos cobre de um lado ao outro, e então nenhum respingo de nenhuma coisa cai e nos toca, porque estamos totalmente protegidos e cobertos pela bênção de Deus. É bondade em ação, já que a graça é favor que não merecemos, então quando o favor de Deus nos é estendido, isso é expressão de bondade. Ele está sendo muito bom para conosco, por isso nos oferece a sua graça, que é o seu favor, ajuda imediata, e essa palavra imediata é instantânea, ajuda no momento certo, no momento preciso, que nunca se atrasa, que nunca chega adiantado, que nunca se esquece, que nunca se equivoca, que nunca se confunde, ou seja, uma ajuda perfeita. Esta é a graça de Deus, uma gentileza amorosa ou uma ajuda ou uma bondade amorosa. Ou seja, é uma ação ainda envolvida com amor, porque a palavra amorosa vem de amor. Não é assim? Então, qualquer que seja a ação de Deus, é sempre uma ação amorosa, ou seja, vem do seu amor, revela o seu amor, manifesta o seu amor em cada aspecto em que se manifesta. É um suporte presente. O suporte é aquilo o suporte é aquilo que segura, que agarra, que amarra às vezes e não deixa cair. Isto é um suporte. Se nós construímos as paredes da casa e colocamos o teto, precisamos colocar o suporte que faça com que o teto fique lá no lugar e não caia dentro da casa e não destrua as paredes que já foram construídas. Ou seja, o suporte é algo que realmente sustenta o peso, que segura firme e não deixa algo cair. Então, a graça de Deus é esse suporte firme que sustenta, que pendura, que agarra, que suporta no lugar, em sentido de suporte, que sustenta, me faltam palavras, mas é algo que sustenta, como a ilustração que fiz aqui do teto com as paredes, que faz aquilo que foi estabelecido no teto, na parte de cima, ficar firme e não cair. Então, sustenta o peso. A graça de Deus sustenta o peso das nossas circunstâncias, sustenta o peso das nossas situações difíceis,
sustenta o peso das nossas limitações. E o amor é ação, isto sem dúvida, certo? Porque a graça de Deus é simplesmente sinônimo do amor de Deus em ação, ou seja, está ativo, nunca cessa, nunca para, nunca diminui, nunca muda, nunca se estraga, nunca se limita, enfim, é algo simplesmente infinito e totalmente completo. Além disso, vimos que o termo graça aqui, e todo o contexto dela em 2 Coríntios 12:9, vemos que aparece em tempo presente e contínuo. Arquei é a palavra. Arquei está sendo suficiente, está sendo bastante. E em sentido progressivo é algo que não termina, que continua, continua e continua. Até onde não podemos definir, aquilo continua. Então, esse é o conceito geral do que seria a graça de Deus. Além disso, ela vem do hebraico ren, como já vimos, e que também significa favor. Nesses dois aspectos, entre essas duas línguas, vemos que há como uma perfeita concordância. Eles se encaixam muito bem, tanto charis, do Novo Testamento grego, quanto ren, do hebraico do Antigo Testamento. Ambos concordam em dizer que graça é literalmente favor. Agora vamos ver quando é que a graça de Deus se manifesta. Será que há uma situação, uma circunstância, um momento específico? Quando será que a graça do nosso Deus se manifesta em nosso favor? Quando podemos fazer algo, será que a graça de Deus se manifesta? Quando podemos fazer tudo, será que a graça de Deus se manifestará? Quando somos super santos ou super espirituais? Quando entendemos tudo? Ou seja, quando é que a graça de Deus se manifesta? Irmãos, é todo o contrário do que estou perguntando. Porque eu pergunto, a graça de Deus se manifesta ou se manifestará quando podemos tudo, quando podemos fazer algo, quando somos super santos ou super espirituais, ou quando podemos fazer algo? Não, é todo o contrário. A graça de Deus se manifesta justamente quando não podemos mais. Quando já não temos mais recursos, quando nossas forças se estão acabando, quando a nossa mente não logra, não consegue compreender, quando o nosso coração palpita e todo o estresse vem em cima. Então, quando não podemos mais, a poderosa graça de Deus se manifesta para levantar-nos do nosso abismo de preocupação e fazer-nos mais que vitoriosos em Cristo. A graça de Deus se manifesta quando não entendemos nada. Quantas vezes nós temos que enfrentar situações que nem sabemos por que estão ali, quem fez, por que veio. Como Paulo, por exemplo, estava lutando com o espinho da carne. Imagino que Paulo, como homem comum como nós, perguntou, mas Senhor, por quê? E por que tanto tempo? E por que isso não passa? Então, quando não entendemos nada, a graça de Deus se manifesta. Ou quando estamos sobrecarregados. Quantos dias da tua vida tu não tens tempo nem mesmo para sentar e descansar? Tens muitas atividades, muitas obrigações, muitas responsabilidades. Além disso, além de coisas práticas que temos que fazer, coisas que temos que pensar para fazer em ordem, não esquecer nada e fazer o melhor possível. E às vezes sentimos que perdemos tempo, não dormimos o suficiente, não estamos orando o quanto necessitamos, não estamos dando o tempo devido a pessoas importantes, como, por exemplo, nossa família. Então, tudo isso nos sobrecarrega. É o momento em que precisamos correr para Deus e clamar e dizer, Senhor, dá-me mais da tua graça para controlar meu tempo, meu calendário, minhas prioridades. Dá-me da tua graça, Senhor. Quando estamos sem ajuda, e quantas vezes nós sentimos que temos que resolver as situações do mundo inteiro e não temos ajuda. E às vezes, além de não ter ajuda, temos muitas críticas. As pessoas caem em cima, acusam, condenam, criticam, julgam, caluniam, perseguem, enfim, tratam de desmoralizar de toda forma. Não temos ajuda. É o momento em que temos que correr àquele lugar secreto com Deus e dizer, Senhor, dá-me mais da tua graça, porque a tua graça, sim, pode fazer por mim o que ninguém aqui está podendo fazer. Ou quando não temos esperança, quantas situações surgem em nosso caminho em que já tentamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não funcionou.
estamos quase perdendo a esperança. E eu não estou falando aqui da esperança espiritual, da esperança em Cristo, não estou falando dessa esperança, mas eu estou falando do que esperar como resultado das situações com as quais estamos trabalhando há tanto tempo, ou daquela pessoa com quem estamos insistindo tanto tempo. Já evangelizamos, já oramos, já jejuamos, já visitamos, já fomos atrás, já fizemos tudo o que, de acordo à nossa capacidade humana, podíamos fazer. Nada aconteceu, então as esperanças começam a chegar aos seus limites, porque somos humanos, e estou falando aqui em aspecto humano. Quando chegamos perto dessa linha de limite, devemos correr para o Senhor e dizer: Senhor, dá-me tua graça. Se é que tenho que insistir, se é que tenho que ir uma vez mais, se é que temos que jejuar um dia mais, se é que eu tenho que esperar um ano mais, Senhor, dá-me da tua graça, porque eu me sinto cansado, me sinto sobrecarregado, como esta palavra que vimos aqui, me sinto já aflito, não vejo saída, não vejo a porta abrindo, não vejo nada favorável. Senhor, dá-me da tua graça. Então, irmãos, essas são exatamente as situações de impossibilidades. Ou seja, quando enfrentamos essas impossibilidades, quando a montanha parece mais alta do que a nossa fé, de repente, ou quando a multidão de opositores ao redor parecem mais do que a nossa mente pode calcular, é o momento de correr para Deus e pedir por sua graça. Ensina-me a usar a tua graça, Senhor. Ajuda-me a usar esse tão poderoso recurso para vencer esta adversidade tão terrível. Dá-me da tua graça. Agora, veja bem, irmãos, a graça de Deus, como mencionei há minutos atrás, nos é dado para vencer situações impossíveis ou para vencer impossibilidades. Aquilo que definitivamente é mais do que eu, normalmente, como humana, posso fazer. Porém, existe um outro lado do recurso de Deus, e este é o domínio próprio. O domínio próprio nos é dado para literalmente dominar, domínio, certo? Dominar, controlar, cuidar daquilo que está ao meu alcance ou no meu nível de compreensão e de habilidade. Este é o domínio próprio. Então, em outras palavras, a graça de Deus me é dada para vencer aquelas situações impossíveis, porém o domínio para vencer aquelas que são possíveis. Por exemplo, quando é que eu posso ou devo usar o domínio próprio? Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que mente muito. Essa pessoa tem que parar de mentir. E como é que vai conseguir? Através do domínio próprio. Tem que tomar uma decisão consciente e entender que a mentira não é boa e só leva a problemas e problemas cada vez maiores. Então, tem que exercer domínio sobre si próprio e decidir parar de mentir. Tem que decidir parar de roubar. Tem que decidir parar de chamar palavrões. Tem que decidir parar de ficar falando mal dos outros. Tem que decidir, através de uma decisão, aplicar o domínio próprio. Deus nos deu o domínio próprio como um dos frutos do Espírito, e isso está lá em Gálatas 5, 22, 23, certo? Há uma parte que fala dos frutos do Espírito e diz: porque os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e o último é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É simplesmente um autocontrole sobre si mesmo. Isto é o domínio próprio. Então, uma pessoa que chama muitos palavrões, por exemplo, sabe que isso não é nada bonito e tem que parar, porque inclusive cada palavrão significa uma maldição diferente sobre a sua própria vida e sobre outros. Então é necessário usar o autocontrole e dizer: bom, a partir de hoje eu vou me concentrar em mudar a minha linguagem, não mais dizer essas palavras para ninguém, porque elas representam maldições terríveis. Então, o domínio próprio é o autocontrole e é uma capacidade que o Senhor nos deu para ser usada. E se Ele nos deu, então é possível usá-la, certo? É uma capacidade que está sob o domínio do homem. Ou seja, porque o autocontrole está sob o domínio do homem.
eu posso dominar-me, eu posso controlar-me, eu posso decidir fechar minha boca e não dizer mais essas coisas, não falar mal de ninguém, não gritar, não dizer essas coisas, ou não roubar ninguém, não querer fazer isso, aquelas coisas que eu sei que são erradas. Está sob o domínio, por isso o domínio próprio, sob o domínio. O homem decide se vai usar o domínio próprio ou não. Agora, o domínio próprio é usado quando devemos pensar antes de agir, ouvir antes de falar e esperar antes de fazer. Essas coisas são sumamente difíceis. Não pense que eu creio que sejam fáceis, porque não são, não para mim. Então, é muito importante pensar muito antes de agir. É muito importante ouvir primeiro, antes de falar. É muito importante esperar antes de fazer. Essas três coisas são sumamente difíceis. Não são impossíveis, mas são difíceis. E nós temos que fazer, temos que cumprir, porque isso faz parte do domínio próprio. Literalmente, é uma autodisciplina que Deus espera que todos nós apliquemos em nossas vidas. E quando falo de disciplina, não estou falando de disciplina de qualquer coisa. Devemos ser, por exemplo, muito disciplinados nos nossos horários, devemos ser pontuais, devemos ser disciplinados na nossa organização, devemos ser organizados, devemos falar a verdade. Porém, a autodisciplina já é algo que se refere ao caráter, ao que está no interior, aquelas qualidades que estão no mais profundo do nosso interior, como, por exemplo, não falar demais, não mentir, não pensar mal dos outros, não julgar com o nosso coração, ainda que nem falemos, não fazer aquilo que ninguém pode ver ou perceber. A autodisciplina implica não apenas no exterior, mas principalmente no interior. Se aqui dentro de nós conseguimos nos autodisciplinar, então não teremos problema enquanto ao que está externo, ao que é externo. Esse texto, como mencionei, está em Gálatas 5, 22, 23. Primeiro fala dos frutos da carne, depois dos frutos do Espírito. Agora, mencionamos os frutos do Espírito começando em amor e terminando em domínio próprio. E a segunda parte aqui de Gálatas 5. Agora vamos ver, irmãos. O texto diz assim: os frutos do Espírito, e aí vem toda aquela lista: amor, paz, alegria, e todos aqueles que tu sabes, até o domínio próprio. Eu quero terminar esta parte só dizendo que se o texto começa dizendo que o fruto do Espírito é assim, então, se temos o Espírito de Deus, como diz Gálatas 5, temos já o domínio próprio na nossa vida. Por que não usamos? Talvez porque nunca colocamos muita importância, não percebemos ou pensamos que não temos, mas sim temos. Se o Espírito de Deus está em nós e se está nos enchendo com a presença dele, já temos o domínio próprio, já temos este fruto do Espírito. E se não temos, se descobrimos afinal que não temos, talvez não temos em nossas vidas a presença de Deus ou do seu Espírito. E aí, quem sabe, temos que pensar se realmente já aceitamos a Jesus como Salvador, se Ele é o dono da nossa vida, se Ele é o nosso único Deus, porque se isto já aconteceu, então temos o domínio próprio. Se decidimos, se descobrimos que não o temos definitivamente, então é necessário voltar atrás, aceitar Jesus como nosso Salvador, começar a orar e meditar em sua palavra diariamente e crescer espiritualmente. E então, o próprio Espírito nos ensinará como usar o domínio próprio no momento apropriado. Então, de quem dependemos em nossos momentos mais difíceis? Depois que conhecemos sobre a graça de Deus e também o domínio próprio, quando os dois trabalham ao mesmo tempo, certo? De quem dependemos em nossos momentos mais difíceis? De quem? De quem dependemos? Vamos ver então. Dependemos de nós mesmos? Ou seja, quando eu digo dependemos de nós mesmos, pensamos então naquelas habilidades que temos e habilidades que inclusive podem nos ajudar. Aí eu pergunto, mas será que elas são suficientes para vencer esses momentos difíceis? Ou será que necessitamos depender da graça de Deus?
de quem dependemos nos nossos momentos difíceis, das nossas habilidades. Quem são as habilidades? Habilidades são aquelas capacidades que nos levam a resolver situações, a resolver problemas. São coisas que nos fazem pensar que sabemos como fazer. Então, pessoas que sabem que têm habilidades, algumas delas diziam, eu sei como consertar, não preciso de ajuda. Mas será que isto é suficiente para vencer os momentos mais difíceis? Novamente, de quem dependemos em nossos momentos mais difíceis? Das nossas experiências? Há pessoas que dizem, estou bem treinado, então eu posso fazer tudo sozinho. Será que isso é verdade? Será que é suficiente para vencer nossos momentos difíceis? Então, de quem dependemos? Do nosso conhecimento? Há pessoas que dizem, eu estudei muitos anos, eu estudei em 3 universidades, eu falo muitas línguas, tenho tanto conhecimento, então eu não preciso de ajuda porque eu sei o suficiente, sei como solucionar, porque tenho muito conhecimento. Será isto suficiente para vencer nossos momentos mais difíceis? Ou de quem mais temos que depender? Da nossa posição? Algumas pessoas dizem, minha posição me capacita a tomar decisões muito poderosas, porque eu estou em uma alta posição, sou muito reconhecido. Será isto o suficiente? Nossa posição nos pode ajudar a solucionar ou a vencer momentos difíceis como esses? Então, de quem mais temos que depender? Do nosso dinheiro? Alguns dizem, eu posso conseguir qualquer coisa porque eu tenho muito dinheiro. E, lamentavelmente, alguns, inclusive cristãos, pensam o dinheiro compra todas as coisas. Irmãos, isso é simplesmente o primeiro engano. Inclusive, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a dependência ao dinheiro, a apreciação ao dinheiro, o descansar no dinheiro é a raiz de todos os males. Então, que o dinheiro não serve para nada, porque, inclusive, existe muita gente aí milionário que está tirando a própria vida. Então, o dinheiro não é solução para nada. O dinheiro não compra absolutamente nada, muito menos esta alta capacidade para solucionar problemas ou momentos difíceis. Então, de quem dependeremos? Do nosso próprio nome? E há pessoas que dizem, meu nome ou meu sobrenome é tão famoso, todo mundo sabe quem eu sou, então todos me respeitam, todos me consideram. Será isso realmente algo suficiente, importante, necessário para vencer momentos difíceis? Há momentos em que nem eu sei mais quem eu sou, na verdade, que o nosso nome não conta, pelo menos não o meu. Né? O meu, nossa, não tem nenhuma fama, não é nada importante. O nosso nome não pode definitivamente ajudar-nos em nossos momentos difíceis. Eu sei que existem uns políticos por aí que fazem umas coisas assim meio, que nem vale a pena mencionar, porém, no final, eles terminam em maiores problemas, porque o nosso nome não pode solucionar nossos momentos difíceis. Então, de quem temos que depender? Da graça multiforme do nosso Deus. Porque além de que é multiforme, ou seja, trabalha em todas as diferentes formas da nossa vida, está à nossa disposição e o próprio Deus diz, isto te basta. A minha graça é bastante ou é suficiente para ti. Este deve ser o nosso principal recurso para vencer esses momentos difíceis da nossa vida. Então, veja bem, sobre sua graça, Deus nos diz, através de 2 Coríntios 12:9, ele nos afirma dizendo que é melhor depender da sua graça. É melhor depender da graça de Deus, porque a vitória é maior e o crescimento é maior, a nossa experiência também se agiganta, o nosso conhecimento de Deus e, consequentemente, a nossa comunhão com Ele se torna mais estreita, se torna mais cercana, mais aproximada. Então, é melhor, definitivamente melhor, depender da sua graça. E Filipenses 4:13 completa dizendo, porque fazendo assim, tudo poderemos, a partir do momento em que dependermos da sua graça, poderemos todas as coisas, porque Cristo nos fortalece para entender, para discernir
para fazer, para edificar, para prosperar, para crescer, para ensinar a outros, para continuar e para ser muito mais que vencedor, como diz aqui em Romanos 12:37. Seremos mais que vencedores em Cristo. Então veja que há uma sequência. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz que é melhor depender da sua graça. Por que é melhor? Porque quando lemos esse versículo, no início vemos que Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Ou seja, o meu poder se aperfeiçoa em ti. Por isso é melhor depender da graça de Deus, porque o seu poder será perfeito em mim. O seu poder será perfeito em ti. Então, fazendo assim, diz aqui Filipenses 4:13, tudo poderemos fazer, nada mais será impossível para nós, porque Cristo nos fortalece para fazer isso que temos que fazer e principalmente para ser o que temos que ser, que é um genuíno Filho de Deus. E então, ao final, seremos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é este? Jesus Cristo. Isso está bem claro aqui em Romanos 8:37. Esses 3 versículos são como chaves principais. Se seguimos a linha e a sequência, não temos nada a perder, ao contrário, temos tudo a ganhar. Então veremos que o mesmo texto se repete aqui. E disse-me, ou seja, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, disse Paulo, essa é a conclusão do texto, certo? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que palavra tremenda! Então, em suma, em conclusão, aprendamos a confiar na eficácia desta graça de Deus. E, irmãos, se isto acontecer, não haverá nada mais impossível para mim ou para ti. Tudo será possível, tudo estará ao nosso alcance, espiritualmente falando, por causa da sua poderosa graça. E finalmente aqui vimos em 1 Pedro 4:10. Conselho de Deus é, então, servir uns aos outros, cada um segundo ou conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme. Esta palavra aqui tem muita importância. Multiforme, graça de Deus. Veja bem, as partes são distintas. Servir, ou seja, ajudem, auxiliem, socorram, servir, ou ministrem, ensinem, orem junto, a discipulem, intercedam, fortaleçam-se uns aos outros. Essa é a primeira parte. Cada um, ou seja, cada um de nós, cada um que faz parte do corpo de Cristo, porque esta palavra não está dirigida só aos pastores e líderes, mas também a cada membro individualmente, já que lá em 1 Coríntios, lemos o versículo do capítulo 12, uma outra referência que diz: porque o corpo de Cristo, assim como o corpo tem muitos membros e cada um tem sua devida função, assim também o corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós foi chamado com uma função específica, como as mãos que têm a função específica, os pés, a função de caminhar, os olhos, a função de ver, os ouvidos, a função de ouvir, enfim, cada um com sua função também, os membros do corpo de Cristo. Por isso, cada um façam isso e conforme o dom que recebeu. Que dom recebemos? Que chamado Deus nos fez? Para pregar, para ensinar, para cantar, para interceder, para escrever livros. Qual foi o dom? Qual foi o chamado que o Senhor nos entregou? Porque com isso mesmo que Ele nos entregou, devemos servir e abençoar os demais. Como bons despenseiros. O que é isso, despenseiros? Despenseiros, em algumas versões, aparecem como administradores, aqueles que cuidam dos bens da casa de Deus, ou seja, dos bens da casa de Deus ou dos bens das coisas de Deus, já que Ele nos deu um dom ou um chamado, como bons administradores desse chamado, nós ministraremos a multiforme graça de Deus aos que dela necessitam e àqueles que creem nela. Porque a palavra multiforme está aqui antes de graça. Multiforme é a qualidade da graça. E também a palavra multiforme vem de duas palavras distintas. Muitas, que é multi, e
formas, muitas formas, ou seja, dando a entender que a graça de Deus trabalha em diferentes áreas da nossa vida, em diferentes aspectos, em diferentes níveis, em diferentes tempos, em diferentes circunstâncias ou situações. A graça de Deus não se limita somente a um aspecto espiritual ou um aspecto ministerial. Não, 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 não. A graça de Deus trabalha em favor da nossa saúde, em favor da nossa economia, em favor da nossa família, em favor do nosso emprego, em favor da nossa comunidade e em todas as demais áreas que façam parte da nossa vida. Por isso, multiforme, muitas formas. A graça de Deus trabalha de muitas maneiras ou muitas formas diferentes, e todas ao nosso favor, e todas em correspondência com aquilo que nós necessitamos de Deus. Irmãos, esse versículo expressa a grande expectativa do nosso Deus para conosco. Ele nos chama e nos manda: venham e façam isso, servir a cada um conforme o dom que eu lhes dei, conforme o chamado que lhes fiz. Sejam bons dispenseiros, administradores, trabalhadores, ministradores, servidores da multiforme graça de Deus. E eu quero terminar esta parte dizendo que muita gente não entende esta palavra multiforme graça. Por isso, há denominações, há igrejas que, em lugar de pregar a bênção da graça de Deus, pregam a condenação, dizendo que também esta vem de Deus, quando não é verdade. A Bíblia diz que já não há condenação para aquele que está em Cristo, para aquele que caminha com Cristo, para aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. E não se trata de gente perfeita. Eu sou a primeira das imperfeitas e sei que a graça de Deus está em meu favor. Existem denominações que criam umas doutrinas muito assim complicadíssimas, confusas e falsas, porque não são bíblicas, certo? Não tem fundamento bíblico. Então, em lugar de pregar a multiforme graça de Deus, como é o chamado que o Senhor nos faz aqui nesse texto, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça. E existem pessoas que fazem como bons administradores da condenação eterna, das acusações, da crítica, do racismo, da excepção, das confusões, enfim, menos da graça de Deus. Ele nos chamou para falar dos múltiplos aspectos, benefícios e bênçãos da sua poderosa graça, da graça de Deus. Ele é o dono desta graça. Falando da graça de Deus, estaremos falando do mesmo Deus. Que entendamos o chamado que ele nos faz aqui, porque aqui está um desejo tremendo do coração de Deus. Esta é a sua expectativa para conosco, relacionado à sua multiforme e poderosa graça. Que o Senhor Jesus nesse dia nos ajude a usar a mente de Cristo, que é muito mais alta do que a nossa, para entender os mistérios desta palavra. Como usar, como aplicar e como depender 100% deste poder e desta eficácia da multiforme graça do nosso Deus. Que ele nos ajude a fazê-lo, porque fazendo-o, como vimos anteriormente, seremos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Bem, obrigadíssimo por estar comigo até agora. Eu sempre digo a mesma coisa, que cada vez que compartilho a palavra do Senhor, eu cresço infinitamente em conteúdo e também em experiência, porque a palavra de Deus sempre nos ensina o melhor. É sempre um privilégio aprender a usar a palavra do Senhor e hoje, sob esse aspecto especial que é a graça de Deus. E ainda mais, convencer-me a mim mesma através da palavra do Senhor. E esta graça poderosa de Deus nos ajuda sempre, e sempre será assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, vamos aproveitar todas as bênçãos que Ele já reservou para nós, através da sua multiforme graça. Está bem? Espero que tu hajas sido muito edificado através desse tópico. E então, aqui ficamos com esse tema. Te vejo bem breve no próximo vídeo. Está bem? Ok. Bye, bye.